Muito bom dia, meus amigos. Deus os abençoe de forma abundante, de forma extraordinária, de forma que Ele, Deus, o Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaque, o Deus de Jacó, Ele venha ser visto, sentido, através da sua vida. Quer dizer, a sua vida seja uma fonte para a glória de Deus e a salvação de outras tantas pessoas. É o que nós queremos para vocês. Essa é a vontade de Deus para todos nós. O texto de hoje tem muito a ver com a história que eu vou contar para você. Ontem nós contamos a história da vaquinha, né? Você lembra? Do sábio e o seu discípulo. Hoje eu quero contar outra história. Essas historinhas são muito bacanas porque elas não deixam a gente esquecer e a importância da mensagem que elas trazem para a gente. Então, conta-se a história de um homem que sonhou. Ele sonhou que estava num deserto. Mas um deserto assim, árido, completamente vazio de tudo e de todos. De forma que ele olhava para um lado, olhava para o outro, para o norte, para o sul, para o leste, oeste, etc. E não via nada, nada, absolutamente nada. Ele não tinha assim uma direção para seguir. Ele não sabia para onde ia. Ele não sabia onde era o norte, nem o sul, nem o leste, nem o oeste, ele não sabia de nada. Ele estava no meio do deserto sozinho. E ele queria chegar até a Nova Jerusalém, a cidade da felicidade eterna, que Jesus prometeu. Então, vendo a sua necessidade, o seu desejo de querer chegar à Nova Jerusalém, então um anjo lhe apareceu e perguntou-lhe: o que você quer? Para onde você está indo? Ele falou: eu estou perdido, estou completamente perdido, eu não sei para onde eu vou, mas uma coisa eu sei, eu quero chegar na cidade da felicidade, a Nova Jerusalém prometida pelo Senhor Jesus. Então o anjo fez-lhe aparecer uma cruz enorme e falou para ele: olha, você tome essa cruz e leve-a nessa direção, e apontou o dedo. Mas presta atenção, não olhe, não fique olhando nem para a direita nem para a esquerda. Não se desvie de jeito nenhum, vai num caminho reto, no caminho da retidão, da justiça, o caminho da luz. Você sabe que o caminho da luz é reto. A luz não faz curva. Então, ela segue num caminho de justiça. Por isso, Jesus é a luz do mundo. Então, eles, entendendo a proposta e querendo chegar na Nova Jerusalém, ele colocou a cruz no ombro e foi andando numa direção reta. E foi andando, 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 parava, descansava, continuava andando, 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 andando. E chegou um dado momento que o diabo lhe apareceu. E o diabo lhe perguntou: vem cá, o que você está fazendo com essa cruz? E ele contou a história: olha, o anjo me apareceu e me deu essa cruz, mandou eu ir na linha reta para alcançar a Nova Jerusalém. E o diabo falou: mas peraí, você não precisa carregar essa cruz tão pesada. Ela está machucando seus ombros. Você pode até acelerar o seu passo e chegar mais rápido na cidade de Jerusalém. Quer dizer, o diabo sempre traz facilidade. Ele sempre oferece facilidade. É como os políticos fazem normalmente. Eles criam dificuldades para venderem as facilidades. Então o diabo apareceu com a facilidade. E então o homem imediatamente
aceitou aquela sugestão, cortou os braços da cruz, cortou o pé da cruz, diminuiu um pouco onde estava a cabeça da cruz e colocou a cruz debaixo do braço e foi feliz da vida. Agora não estava mais pesada, a cruz ficou leve e ele foi em frente, feliz da vida, que ia chegar na cidade da felicidade. E quando foi entardecendo, ele viu uma luz enorme. E ele ficou mais animado e apressou o passo, porque ele sabia que ali era a cidade da Nova Jerusalém. Porém, quando ele foi se aproximando da cidade, ele observou que havia um enorme precipício entre onde ele estava e a Nova Jerusalém. E ele ficou, o que eu faço? Olhou para um lado, olhou para o outro, não viu ponte. Então, o anjo lhe apareceu de novo e perguntou, o que houve? Ele falou, eu cheguei aqui, eu quero atravessar, mas eu não estou vendo ponte. Ele falou, o anjo lhe falou, cadê a cruz que eu lhe dei? Falei, não, olha, o diabo apareceu, me sugeriu cortar para ficar mais fácil, e eu cortei, agora aqui é a cruz. Falei, não, essa não é a cruz que eu te dei. A cruz que eu te dei, ela daria para você atravessar, colocaria de um lado de outro, e poderia passar por cima e entrar na cidade da felicidade. Agora, eu não posso fazer mais nada. A única cruz que você tinha era aquela que pertencia a você. Você cortou a cruz, eu não posso fazer nada. Então, amiga e amigo, isso mostra que cada um tem que tomar a sua cruz. O diabo sabe que a gente tem que tomar a nossa cruz. E ele tenta facilitar. Ele tenta trazer ideias para que venham facilitar a nossa chegada à Nova Jerusalém. Só que ele não facilita dizendo, corta a cruz. Não. Ele pega algumas palavras soltas da Bíblia e faz com que as pessoas venham interpretá-las de forma que facilite a sua cruz. Não corta, mas facilita. Por exemplo, o apóstolo Paulo disse lá que a minha graça, Deus falou para ele, a minha graça te basta, mediante a fé. Mediante a fé. A graça de Deus nos basta mediante a fé. Então o diabo tira a palavra fé, que envolve sacrifício, que envolve a cruz, que envolve a morte do nosso eu para esse mundo, e diz só que a graça de Deus nos basta. Como se a graça de Deus fosse suficiente para tolerar os nossos pecados. Peraí, Deus entende, eu sou humano, Ele sabe que eu preciso também, poxa, dar uma força para a minha carne e tal. Então, as pessoas cometem adultérios, prostituições, pornografias, vícios, e são pessoas vazias, pessoas que se entregam à bebida, que se entregam a baladas, que se entregam aos caprichos que esse mundo oferece. E depois vem com aquela história, não, mas a minha graça te basta, está escrito lá, realmente, está escrito. Mas a graça de Deus é uma atitude de Deus para conosco. Graça quer dizer um favor imerecido que Deus nos dá graciosamente. Porém, da nossa parte, Ele também cobra a fé. A fé na graça dele, a fé no amor dele, a fé no sacrifício dele por nós, que
obviamente, impõe o nosso sacrifício também. Porque quando Jesus fala, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, é a cruz. Tome a sua cruz, é a cruz. E siga-me, é a cruz. E cruz, meus amigos, é um símbolo da morte, é um símbolo de sacrifício. É um símbolo de você morrer para o mundo e viver em função da sua fé no Senhor Jesus. Então, você que me ouve nesse momento, que nos assiste, e que já ouviu muito falar, minha graça te basta, minha graça te basta, não vai nessa história não, porque essa história de que a minha graça te basta, você tem que entender o contexto. Tem que entender muito bem o contexto, porque na época em que Paulo reclamou, pediu, orou a Deus, meu Senhor, tira esse espinho, mensageiro de Satanás, que está na minha carne, está machucando a minha carne. E Deus lhe respondeu, a minha graça te basta. A minha graça te basta. E Paulo se conformou com aquele espinho enviado de Satanás. Por quê? Porque aquele espinho era uma proteção para Paulo. Enquanto ele tivesse aquele espinho na sua carne, ele não viria se ensoberbecer. Ele não viria se orgulhar das revelações que Deus lhe havia dado. Então Deus, da parte dele, já tinha dado a graça para Paulo. E Paulo tinha abraçado a fé no Senhor Jesus, o qual ele tanto perseguiu. Então, a fé é imprescindível para você tomar posse dessa graça. Se a graça de Deus fosse suficiente, então todo mundo seria salvo. Todo mundo iria para Nova Jerusalém. E você sabe que não é assim. Porque seria só da parte de Deus, a ação da parte de Deus. E, na realidade, é a ação da parte de Deus junto com a fé. Porque, como está escrito, e o próprio apóstolo Paulo fala lá aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6, ele diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia, tenha certeza de que ele é galardoador dos que o buscam, não fala nada de graça. Então, para que eu possa agradar a Deus, eu tenho que manifestar a minha fé. Manifestar a minha fé não é dizer, eu acredito em Deus, eu creio em Deus e continuar vivendo no pecado, não. Crer em Deus significa renúncia do nosso eu neste mundo. Renúncia do nosso eu neste mundo. Você quer casar, você quer satisfazer a sua carne, então você casa. Existe uma forma de você satisfazer a sua carne sem viver no pecado. Deus instituiu o casamento, o sagrado matrimônio. Agora, nós não podemos admitir que a pessoa viva no pecado, curta o pecado, tenha prazer no pecado e venha depois com essa conversa fiada de que a minha graça te basta. Por isso que muitos crentes estão caídos, prostrados, perdidos e vão para o inferno. Por quê? Porque confiaram apenas na graça de Deus. Não tomaram a atitude de manifestar a sua fé em Deus. Veja só como Jesus, como diz o texto sagrado lá de Mateus, capítulo 8, Mateus capítulo 8, Jesus diz assim, diz o capítulo 8, versículo 34, e chamando a si a multidão, olha só, chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes,
se alguém quiser vir após mim, se alguém, quem tem sede, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Isso é sacrifício. Você negar a sua carne é sacrifício. Negar o seu pecado é sacrifício. Negar a sua cruz pesada e pegar, cortá-la e ficar pequenininha, carregá-la no pescoço pendurado, é fácil, é mole. Jesus disse que se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Porque para você carregar a cruz de Jesus, que é a renúncia deste mundo, que é odiar este mundo, você primeiro tem que negar a si mesmo. Como é que eu vou tomar a cruz sem ter que negar a mim mesmo? Não é possível. Primeiro, negue-se a si mesmo, sacrifício. Tome a sua cruz e siga-me. E siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta você gastar toda a sua juventude, toda a sua força, toda a sua virilidade, toda a sua beleza na luxúria, nos prazeres da carne? Mas um dia você vai ficar velha, velho, viu? Você vai ficar igual eu. Você vai perder o cabelo, vai ter que fazer plásticas, etc. Enfim, você vai tentar maquiar a sua velhice, não vai ter jeito. Cada vez vai ficando mais murcho, vai ficar igual um maracujá de gaveta. E o pior de tudo, a sua alma vai para o inferno se você não seguir Jesus, não negar-se a si mesmo, não tomar a sua cruz e segui-lo dia após dia após dia. Por favor, minha amiga, meu amigo, essas igrejas, esses pastores, esses crentes que pregam a felicidade ou a salvação de qualquer maneira, eles estão enganando vocês. Eles estão se apoiando no pecado. Eles estão se esquecendo da palavra do próprio Senhor Jesus. Aqui não foi um profeta que falou, não, foi o próprio Deus quem falou. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Então a gente tem que negar mesmo. E negar não é fácil, é sacrifício. A coisa mais difícil que tem é negar a nossa vontade. Você, para negar a si próprio, você tem que lutar contra si mesmo. É uma guerra. Mesmo crente, mesmo batizado com o Espírito Santo. Todo dia a gente tem que negar a nossa carne. Todo santo dia. E eu posso falar isso para você, que eu sirvo ao meu Senhor há 57 anos praticamente. Pense nisso. E cuide da sua alma, porque a sua alma é eterna. Seu corpo, nosso corpo passa, vira pó, mas a nossa alma é eterna. Ou ela vai viver eternamente com Deus, ou eternamente no lago de fogo e enxofre, onde já estarão o inferno, a morte, a besta, Satanás estará lá. Vai estar tudo empacotado lá no lago de fogo e enxofre. Bem, mas isso é outro assunto. Fica aí a palavra de alerta para quem tem juízo, para quem tem ouvidos para ouvir e obedecer. Deus abençoe, abrindo seu entendimento, que a ficha venha cair e você compreenda e coloque em prática. Em nome do Senhor Jesus. Amém.